Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero falar do primeiro livro da Virginia Woolf, A Viagem, escrito em 1915. Quero falar um pouquinho da vida dela, rapidamente, até esse período aqui. Virginia nasce em 1882. O nome dela é Adeline Virginia Stephen. Ela nasce no dia 25 de janeiro. Esse livro, publicado então em 1915, no ano em que ela e o seu marido Leonard Woolf, ela recebe esse sobrenome do marido, eles haviam se casado em 1912, eles em 1915 haviam mudado-se para Hogarth Press, ou Hogarth House. Hogarth Press é o nome da editora que eles fundaram, em Richmond. Aqui o estado dela de saúde se agravou muito. Então nós temos vários acontecimentos que levaram a Virginia a ter, então, vários ataques nervosos, né? Então nós temos aqui, só rapidamente colocando para vocês, muitas perdas na vida da Virginia Woolf. Aqui nesse outro livro, que é a Viagem, nós temos uma introdução da sobrinha da Virginia, Angelica Garnett. A Angelica conta para nós o contexto da publicação desse livro. Quero ler um trecho para vocês dessa introdução. Mas em 1915, então, no dia 25 de março, na véspera da publicação de A Viagem, ela é conduzida a uma casa de saúde. Ela está muito mal. Ela teve um ataque aí mental muito forte. Então, o que levou a tudo isso? Rapidamente, até os 33 anos, que é o período deste livro, ela já havia sofrido muitas perdas. Já tinha tido um contato assim terrível com a morte. Primeiro morreu sua mãe quando ela tinha 13 anos. Ela era muito ligada à mãe. E 2 anos depois morreu a sua adorada meio-irmã, Stella Duckworth. Essa moça morreu de peritonite. Foi uma morte mais triste ainda. Porque essa moça ela veio do segundo casamento da mãe da Virginia. E do primeiro casamento da mãe da Virginia. E essa moça tinha casado com o advogado Jake Hughes. Eles foram em lua de mel para Veneza e essa moça já voltou doente. Então, uma febre pós aí lua de mel. Ela havia casado poucos meses, então isso abalou profundamente a Virginia Woolf. Ela então começa a ter essas crises de ansiedade, que vai desencadear depois na sua loucura. A Vanessa vai cuidar da casa e as duas vão começar a construir uma amizade bem mais sólida, enfrentando os desmandos do pai, etc. 9 anos depois da morte de Stella, uma outra morte, em 1906, de um irmão querido, Toby. E com Toby, ela estudou e aprendeu muita coisa, porque o Toby estudava em Cambridge. A Virginia não podia, ela estudava em casa, mas o Toby ensinava muitas coisas para ela. E eles fizeram uma viagem à Grécia, e a Virginia ficou encantada, que ela gostava muito de estudar grego com as professoras particulares. Mas o Toby, na volta, fica muito doente de tifo e morre. Inclusive a Vanessa também ficou doente, mas conseguiu escapar. Daí então Virginia começa a ter essas crises terríveis, Então nós temos, olha, a sua necessidade de escrever, ainda que obliquamente, sobre seu próprio sofrimento. Virginia talvez tenha sido forçada pela intensidade de seus sentimentos a assumir a visão do topo da montanha, de onde, embora as pessoas pareçam menores, o ar é claro, transparente e seco. Então ela começa a escrever esse livro, que no início será chamado, na cabeça dela, de Melimbrosia, como ela chamou o livro no começo. Ela vai ficar ela vai escrever esse livro 9 vezes, vai fazer 9 versões do livro. Foi só nos 2 anos seguintes à morte de Toby que o livro adquiriu importância suficiente para Virginia falar a respeito dele. Ela vai mostrando às pessoas aos poucos o livro, até que ele é publicado em 1915.
e ela já estava perturbada demasiadamente. Então nós temos um livro que nasce do sofrimento, da doença, das perdas, de uma reflexão, né, sobre perdas. Então, olha, mais algumas coisas aqui. Ela casa em 1912. Em 1913, ela tem uma depressão terrível, tenta o suicídio pela segunda vez, por absorção massiva de barbitúricos, e o internamento é evocado. O Leonardo decide assumir os cuidados da sua mulher. Primeira tentativa de suicídio, quando a mãe morreu, ela ficou muito doente também, ela foi internada e pula de um segundo andar de um prédio do hospital, né? Então, em 1913, o Leonardo resolve se dedicar extremamente até o fim aos cuidados da Virginia. E ela consegue finalizar o livro em 1913. O Gerald Duckworth, que é um dos meio-irmãos dela, que veio do primeiro casamento do pai, Leslie Stephen, ele comunica que aceita publicar o livro. Então, o livro é publicado pelo irmão dela. Em 1914, a declaração da Primeira Guerra Mundial, Virginia se recupera lentamente da sua depressão. E o livro é publicado em 1915, como eu já falei, só que o estado de saúde dela se agrava imensamente e ela é internada de novo, né? Então vocês vejam que esse livro, gente, como eu falei, nasce desse sofrimento todo, dessa viagem pela dor. Aqui no final, nessa edição que eu gosto, embora as letras são bem miudinhas, né, a diagramação, nós temos revisões de Virginia Woolf em A Viagem. Que interessante. São as revisões que ela fez, as mudanças. Então vale a pena você ler o livro inteiro, né, depois pegar aqui os capítulos em que ela faz as mudanças, quais mudanças ela faz durante o romance, né, durante a escrita do romance. Então, foram 9 versões que ela escreveu deste livro até chegar aqui neste A Viagem, publicado então em 1915. A autora então se esmerou muito na publicação deste livro. Ela fez, acho que são 9 anos escrevendo o livro, acho que 5 versões. Acho que é isso mesmo. Então eu falei 9 versões, mas parece que são 5 versões. Não importa. O importante é que ela se esmerou muito na confecção do livro. Havia passado, como eu falei, por muitas traumas e perdas. E é um romance tradicional, ou convencional. Ele não se fixa naquilo que será depois a marca da Virginia, que é o fluxo de consciência. Ele não fixa nisso. Mas é um romance que tem a cara de um romance vitoriano. A heroína é a Raquel, né, que é uma heroína vitoriana nesse romance. Então, Virginia aqui experimentou com as regras convencionais do romance, com aquilo que o pessoal estava acostumado. Ela estava também se apresentando como escritora ao público. O segundo romance também da Virginia, Noite e Dia, tem essas características vitorianas também. Romance convencional, romance de sofrimento, perdas, encontros, né? Talvez se colocando como uma romancista comum primeiro, né, se apresentando aí, para depois inovar com o fluxo de consciência que se destaca na maioria dos seus livros, que faz dela uma grande escritora moderna, né? Então, os primeiros 2 romances são bem convencionais. Livro, então, repleto de personagens vitorianos, tipicamente britânicos, viajando de Londres para a América do Sul, vejam só. Na primeira parte do livro estão em um navio. E a personagem principal do livro é a Rachel, uma jovem rica, órfã de mãe. O pai, ele é dono de uma companhia de negócios, de navegação também. O pai está a caminho de Buenos Aires a trabalho, levando a filha junto. E eles vão passar aqui pelo Brasil, mas não se fala a palavra Brasil no livro. Fala Foz do Amazonas ou Rio Amazonas. E no livro também nós temos uma outra personagem que começa com ela e o marido andando pelas ruas de Londres para pegar o navio, que é a Ellen, a tia da Rachel. Então ela entra no navio com o marido, você vai caminhando com os dois, vendo Londres ficando para trás e entra no mar aí no navio. É uma viagem nessa primeira parte, né? Estão confinados neste navio. E assim então,
essa tia vai ajudar Raquel, levando-a consigo em uma outra viagem. Então ela pede ao pai da Raquel se ela pode educar a Raquel, né? Conviver com a Raquel, mostrar o mundo para Raquel. E o pai, então, está indo para Buenos Aires, fala, ela pode ficar com você aí nessa cidade, perto do rio Amazonas, e uma cidade fictícia, gente, chamada Marina, Santa Marina. A cidade chama Santa Marina. Então eles vão para essa cidade fictícia e o pai segue viagem. E é interessante aqui que essa cidade fica na boca do rio Amazonas, ou seja, no Brasil, segundo alguns estudiosos da altura. É interessante que no navio, olha quem que ela vai conhecer, o casal Dalloway, Richard Dalloway e a Mrs. Dalloway, descrita aqui no livro como uma mulher fútil. Depois, né, a Virginia vai trabalhar essa mulher lá no livro. Mrs. Dalloway, o grande romance da Virginia também. Raquel sente uma certa atração pela Mrs. Dalloway. E a Virginia também era lésbica, né? Ela era bissexual, vamos dizer assim, né? Ela teve namoradas mulheres, teve paixonite por mulheres, a Virginia, quando ela estudava, depois de casada também. Então, a personagem Rachel vai sentir atração pela Mrs. Dalloway, e o Richard Dalloway, o marido da Mrs. Dalloway, vai sentir atração pela Rachel e vai propor, assim, vai dar uma investida na Rachel, né, que fica escandalizada com aquilo. Mas depois eles seguem viagem para outro lugar da América do Sul e somem do romance, vão aparecer só lá no Mrs. Dalloway. Então essa é a primeira parte, a viagem aí no navio. Então eles sentam conversando sobre música, sobre trivialidades, jogando cartas, ou almoçando, lendo, né? Tem muitas coisas de livros, discutem literatura, tudo isso aí dentro desse navio, né? A segunda metade da obra se passa então num hotel para britânicos, em que essas pessoas se convivem mais entre si, não tanto com os nativos. Então seria um hotel aí no Brasil, né? Virginia imagina o cenário brasileiro, então ela vai jogar elementos que não se integram na realidade brasileira, né? Ela não conhecia. Então tem vários elementos aqui que são da Inglaterra, mas ela joga aqui no cenário. É uma história, então, que vai mostrar esses britânicos aí nesse hotel, passeando de vez em quando, mas sempre confinados em salas ou quartos ou jardins. Como o britânico do início do século XX agia no estrangeiro, né? Como eu falei, não existe interação com os nativos, acontece uma viagem também de crescimento para os personagens, né, principalmente para a Rachel. E a Virginia tenta já nos levar para o interior desses personagens dentro aí desse hotel. A Rachel poderia ser um alter ego da Virginia, como diz a sua sobrinha, a Angélica Garnett. No hotel, Rachel vai se interessar por dois rapazes. O primeiro é um poeta que ele tenta puxar conversas sobre literatura com a Rachel, e ela fica muito irritada com isso, né? Então ela prefere ficar no quarto lendo do que ficar conversando com esse cara. O segundo, que vai propor casamento, eles vão namorar, e ela vai aceitar a proposta, é o Terence Everett, é um aspirante a escritor. E vejam só, ele está escrevendo um livro sobre o silêncio, olha, o silêncio, sobre aquilo que não se diz. Então, esse Terence é aquilo que a Virginia vai tentar e vai fazer no futuro, né? Escrever um livro sobre o silêncio das pessoas. Ela entra na cabeça das pessoas, aquilo que não se diz, é o fluxo de consciência, aquilo que as pessoas estão pensando umas das outras ou consigo mesmas. E ela vai namorar esse rapaz, e vão estabelecer regras antes de casar, de como eles vão viver. Olha que interessante, né? Tudo isso aparece aí no livro. Essa maneira dos dois namorarem e já pensarem, só vamos viver de tal maneira. Então, assim, ela é bem a Virginia Woolf, essa Raquel. A Ellen, no romance, a tia, é a grande observadora. Ela transita entre todos os núcleos de personagens. E o livro, em terceira pessoa, vai falar das banalidades da vida, né? Do banal. Mas no fundo é Virginia perguntando para nós se é possível encontrar o essencial nas banalidades da vida, no dia a dia.
O livro se constrói, então, nas conversas dos personagens, sobre livros, sobre música, sobre costumes, política, colonialismo, tudo que é possível conversar entre as pessoas que estão em viagem dentro de um hotel e pessoas que não se conhecem, estão tomando café da manhã juntos, estão ali numa sala de estar ou estão na biblioteca ouvindo música e do hotel. Então eles vão sempre conversar sobre as questões mesmo de alguém que está conhecendo um outro país, né? Mas ao mesmo tempo tem toda a sua cultura. Então vão aparecer várias referências de livros ingleses, Beethoven, música, né? Então é a cultura europeia aí dentro desse contexto americano, né? América do Sul. Então essas pessoas estão com a cabeça lá na Europa, de vez em quando falam de algumas coisas aqui da vida, né, do povo em que eles estão em contato, mas não é um livro que se passa, vamos dizer assim, com a vida dos personagens nativos aqui, né? São os estrangeiros ali dentro daquele hotel, né, discutindo a vida. São snobs, né, como a Virginia fala, né? São burgueses aí. O desfecho é o que causa a grande impressão nesse livro, né? A viagem, então, para a heroína Rachel, ela é uma viagem de ida. Eu vou dar um spoiler aqui, então, como a Tatiana Feltrin fez, né? Se você não quer saber o que vai acontecer com a heroína, não continue o vídeo, fica por aqui, leia o livro, que é muito interessante. É o primeiro romance da Virginia Woolf, é um livraço, eu gosto muito desse livro. Vale a pena a leitura para depois você adentrar os outros livros, tá bom? Então, fique aqui quem já leu ou quem não importa com spoiler, porque eu quero dar o spoiler, que eu quero ler um trecho aqui da parte final. Tchau para você e para vocês que continuam. Então a heroína Rachel, ela morre depois que ela pega uma febre, uma malária terrível. Para ela é uma viagem então só de ida, né, para a América do Sul. Ela só vem para cá, ela não volta. Mas é uma viagem também de formação. A heroína desenvolve-se, cresce, amadurece, conhece pessoas, quebra paradigmas, sai do casulo, faz uma longa viagem, desgarra-se do pai, vive em uma terra exótica, se apaixona, muda de opinião, adquire novas convicções, aceita um pedido de noivado, já pensa em casamento também. Então, ela amadurece. Isso aqui eu estou copiando mesmo que a Tatiana falou do vídeo dela. Achei muito interessante. E a Virginia Woolf, ela se esmera na última parte do livro ao descrever a agonia da Rachel. A doença é descrita em pormenores, mostra a heroína no leito, padecendo, as pessoas em torno dela, a reação do noivo ao saber sobre a morte. Então tudo isso aparece para nós aqui, né? A questão da morte da heroína, descrita em detalhes. Então quero ler um trecho para vocês da página nessa edição 312, em que a Rachel está ali, né, sofrendo agonia. Então é muito interessante por causa de um detalhe que eu vou contar daqui a pouco. Nesse dia, realmente, Rachel estava consciente do que se passava ao seu redor. Chegara à superfície daquele poço escuro e visguento, e uma onda parecia balançá-la para cima e para baixo. Ela cessara de ter qualquer vontade própria. Deitava-se na crista da onda, consciente de alguma dor, mas principalmente de fraqueza. A onda era substituída por uma encosta de montanha. Seu corpo tornou-se um floco de neve, derretendo, sobre o qual seus joelhos se erguiam em imensas montanhas nuas de ossos expostos. O que ela está sentindo nessa agonia. Mas vejam a insistência na palavra onda, que será o nome de um futuro livro, né? As ondas. Então, assim, a questão do mar, ela sentia como se ela estivesse mergulhando nas águas, né? Vou pular um trecho mais à frente. Mas por um longo espaço de tempo, ela apenas ficava deitada, consciente de seu corpo flutuando, água de novo, né? Por cima da cama, e sua mente recolhida num canto remoto do corpo, ou escapando e esvoaçando pelo quarto.
Todas as visões eram um esforço, mas a de Terence era o maior de todos, porque forçava Rachel a reunir mente e corpo no desejo de recordar alguma coisa, né, do namoro com esse cara, né, o Terence. Não queria lembrar, ficava perturbada quando as pessoas tentavam interferir na sua solidão. Queria estar sozinha, não queria mais nada no mundo. Então a Virginia, gente, ela tem uma fixação pela água. Nos vários romances dela, né, a água tem um papel importante. Farol, que é um outro romance, vai falar da viagem da família Ramsay, ou Ramsay, para Cornualha, né, à beira do mar, lá no sul, né, na bota da Itália, no sul da Inglaterra, né, lá na Cornualha. Então a água aparece muito, depois as ondas. E lembrando, então, o detalhe é, a Virginia, vocês sabem, né, ela morre, ela se afoga em 1941, ela suicida no rio, próximo à sua casa. Acho que é Oise, não sei, não lembro o nome do rio agora. Então ela se mata, afogada. Ela havia tentado esse suicídio, não conseguiu antes. Um dia ela chegou molhada em casa, né? O Leonardo Wolff desconfiou. O rio Oise. Ela, em 1941, no dia 28 de março, ela enche o casaco com pedras, que ela sabia que ela ia na ânsia da morte, né, tentar se salvar, porque parece que ela fez isso antes. Lá numa biografia que o sobrinho dela escreveu, Quentin Bell, ela chegou molhada, então o Leonardo depois conclui que ela tentou se afogar, mas a questão da pulsão de vida, né, a pessoa saiu da água tentando se salvar. Então ela fez o seguinte, ela encheu os bolsos de pedra do casaco para se afundar. Mesmo que ela tentasse voltar à tona, que horror, né? Ela não conseguiria. Muito lúcida, né? Ela estava passando por muitos problemas aqui em 1941. Medo da guerra, porque o Leonardo Wolff era judeu, vendo o bombardeio de Londres, então ela estava todo esse sofrimento. Gente, esse livro aqui é maravilhoso, ele é pequenininho, mas é delicioso. Da Alexandra Lemasson, Virginia Woolf, é uma biografia. Então ela deixou 2 cartas endereçadas às pessoas mais importantes da sua vida, que era Vanessa Bell, sua irmã, pintora, e ao Leonardo. Inclusive eu tenho um livro aqui chamado Virginia e Vanessa, mas vou mostrar mais para frente ainda. E aqui também, gente, tem um trecho, só que eu não consegui achar, que é uma carta que eu acho que a Rachel escreve para o Terence. Ninguém nunca foi feliz como nós dois. E ela repete, a Virginia, esse trecho no bilhete para Leonardo. Né? Não há alguém que foi tão feliz como nós dois. Mais ou menos assim, o bilhete de suicida dela para o Leonardo. Da Vanessa, acho que eu nunca li. Então esse detalhe da água. A Rachel, ali em agonia, em febre, né, por causa da malária, como se ela estivesse mergulhando num rio, se afogando. Os diálogos são profundos nesse livro, né? Os personagens estão sempre dialogando e construindo o romance. Depois da morte da Rachel, nós acompanhamos as pessoas ali daquele hotel, a tia Ellen, né? As pessoas se preparando para voltar a Londres, e aos poucos a morte da Rachel vai se tornando uma banalidade também. Aquilo que era extraordinário, a morte da heroína, né, de uma pessoa tão jovem, que o pai deixou os cuidados da tia, morre. Aquela morte se torna uma banalidade em pouco tempo. Então a Virginia encontra poesia e sentido da vida nessas questões banais, transformando isso em coisas essenciais para a vida, né? Para pensarmos sobre a vida. Como nós estamos também nesta viagem, né? De voyage out. Como nós estamos viajando também pela vida como essa Rachel. Como nós estamos construindo nossa vida. Livraço, gosto muito desse livro. Fica então a opção, a dica para começar por aqui, para quem quiser. Mas se você quiser começar com Mrs. Dalloway, não tem nada a ver. Abra o livro e leia. Né? A Virginia é um espetáculo de escritora. Então é isso. Um abraço e até mais.